gente, estamos de volta agora com a matemática, tá bom? Hoje na matemática nós vamos trabalhar com medidas de massa. Professor, o que é trabalhar medidas de massa? Gente, é eu trabalhar com as unidades de medidas, como por exemplo, hoje nós vamos trabalhar... Pronto, aqui eu tenho 1 quilo de açúcar. Aqui, ó, 1 quilo de açúcar. Esse quilo de açúcar, ó, 1 grama é igual a 1000 miligramas, certo? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. E 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. Quer dizer que para mim ter 1 tonelada, eu preciso de ter 1000 quilos. Para mim ter 1 grama, eu tenho que ter 1000 miligramas. E para mim ter 1 quilo, eu preciso de ter 1000 gramas. Então, é isso que nós vamos trabalhar. São essas unidades que nós vamos trabalhar. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês. Aqui eu tenho 1 quilo de açúcar. Certo? Ah, professor, para mim ter 1 tonelada, eu preciso de quantos quilos? Eu preciso de 1000 quilos de açúcar. Para ter 1 tonelada de açúcar, eu preciso ter 1000 quilos. Aí eu digo assim, gente, se eu pegar esse quilo e dividir por 4, né? Ou é melhor, se eu representar assim, 1/4. Deixa eu colocar aqui. 1/4 de 1 quilograma. Quer dizer que eu vou tirar uma parte do quilo desse quarto aqui. Então, eu teria o quê? Eu teria 250 gramas. Que eu estou representando aqui por esse café, tá certo? Então, aqui é 250 gramas. Com mais 250 gramas, eu teria 2/4. Com mais 200, que seria 750 gramas, eu teria 3/4. E com mais 250, fecharia o quilo, aí eu teria 4/4, né? Que seria 1 quilo fechado, tá bom? Um inteiro do quilo. Então, gente, eu trouxe essa vivênciazinha para a gente ficar por dentro de como funciona essas medidas de massa. Então, nós vamos trabalhar com o nosso livrinho, tá certo? A matemática, o PNLD, onde nós iremos trabalhar na página 183 e página 184. Iremos trabalhar 5 questões. Questões essas que vocês irão responder, tá certo? Então, gente, não é fácil, não é tão difícil, né? A gente aprender medidas de massa. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de atenção para que a gente possa desenvolver esse trabalho, tá certo? Então, as questões estão simples, tem algumas explicações no qual vocês poderão estar lendo, tá bom? Então, aqui vocês irão trabalhar sobre medidas, tá bom? Então, gente, eu vou selecionar um vídeo explicativo para vocês também, para facilitar, tá certo? Então, vocês irão realizar essas atividades, tá bom? E não esqueçam, muita atenção, porque às vezes a gente lê uma questão muito rápido ou esquece de algum dado que a questão está dando e aí a gente acaba errando aquela questão. Porque assim, na matemática, gente, se você errar qualquer coisinha, pronto, você perde a questão toda. Então, tem que ter cuidado na hora de resolver as questões. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês poderão estar entrando em contato com a gente. Nós temos o maior prazer de ajudá-los, tá bom? Então, agora vocês vão assistir um vídeo explicativo no qual vai auxiliar ainda mais nessa atividade de hoje, tá certo? Fiquem com Deus e até logo. Hoje nós vamos aprender sobre medidas de massa. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos. Vamos conhecer os múltiplos do grama. A unidade fundamental de medida de massa é o grama. Depois temos o decagrama, que é 10 vezes o grama, o hectograma, que é 100 vezes o grama, e o quilograma, que é 1000 vezes o grama. Esses são os múltiplos do grama, ou seja, são maiores que o grama.
Agora vamos conhecer os submúltiplos do grama, ou seja, são menores que o grama. O decigrama é 1 grama dividido em 10 partes. O centigrama é 1 grama dividido em 100 partes. E o miligrama, 1 grama dividido em 1000 partes. Para fazermos a leitura das medidas de massa, lemos primeiro a parte inteira e depois a parte decimal acompanhada do nome da última ordem. Por exemplo, 80 gramas e 15 miligramas. 1 quilograma e 500 gramas. 6 quilogramas e 234 decigramas. Transformando as unidades. Você pode utilizar essa tabela para fazer a conversão de unidades. É só deslocar a vírgula para a casa que deseja converter. Por exemplo, como faço para converter o número 190 decigramas para gramas? Como 190 é um número inteiro, a vírgula fica oculta, mas ela sempre está aqui ao lado da unidade. Essa vírgula sai daqui e vai lá para a casa para a qual eu desejo converter, no caso, a casa do grama. Então, 190 decigramas é o mesmo que 19 gramas. 1.324 gramas para converter em quilogramas. A vírgula que está aqui na casa do grama vai lá para a casa do quilograma. Então, 1.324 gramas é o mesmo que 1 kg e 324 gramas. E agora eu quero converter 2 gramas em miligramas. É só colocar a vírgula que está no grama lá na casa do miligrama. Nas casas que ficaram vazias, eu completo com zeros. Então, 2 gramas é o mesmo que 2.000 miligramas. E por último, quero converter 4 centésimos de toneladas em gramas. Para isso, vamos adicionar a casa das toneladas na tabela. Lembrando que a tonelada é 1000 vezes maior que o quilo, vezes maior que o grama. Então, vamos fazer a conversão. O algarismo que está ao lado esquerdo da vírgula fica lá na casa das toneladas e o restante fica na sequência. Deslocamos essa vírgula que está na casa da tonelada lá para a casa dos gramas. Então, 4 centésimos de toneladas é o mesmo que 40.000 gramas. Para calcular a fração de uma medida de massa, é só dividir o valor da massa pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Por exemplo, quanto é 3 quintos de 1 quilo? Sabemos que o quilo corresponde a 1000 gramas. Então, fazemos 1000 dividido por 5, que é 200 gramas, vezes 3, que dá 600. Então, 3 quintos de 1 quilo são 600 gramas. Quanto é 2 quartos de 1 tonelada? Bom, 1 tonelada é correspondente a 1000 quilos. Então, 1000 dividido por 4 são 250 quilos. 250 vezes 2 são 500. Então, 2 quartos de 1 tonelada são 500 quilos. Os gramas são muito utilizados para medir a massa de alimentos. Os quilos podem ser utilizados para medir a massa de uma pessoa. Já as toneladas são utilizadas para medir a massa de objetos bem maiores, como um caminhão ou um animal de grande porte.